Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente à ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Movimento Hare Krishna. Meu nome é Mahakrishnanam e eu vou conduzir vocês nessa videoaula sobre um tema muito interessante, a questão de como se formam as ideias, as impressões que nós temos no mundo que estão guardadas em nossa mente. Então a gente vai pegar essa questão pelo viés do pensamento ocidental, sim, a filosofia racionalista e empirista, como eles trabalham com essa questão da produção das ideias, do conteúdo de nossa mente. E a gente vai fazer uma comparação com o pensamento oriental, com o pensamento do hinduísmo, especificamente o védico, que é a base da cultura hindu, especialmente o Vaishnavismo, a religião monoteísta da Índia, e o Vaishnavismo que vem da Bengala, de Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, o Vaishnavismo Gaudiya, baseado em textos como o Srimad Bhagavatam e a Bhagavad Gita. Então vamos ver como isso se processa, vamos tentar fazer essa comparação, expor as duas correntes de pensamento, né, o pensamento Bhagavata e o pensamento filosófico ocidental. Depois a gente tenta tirar nossas considerações e uma conclusão disso, tá bom? Me acompanhem, por favor. Então o título que eu dei para essa apresentação é a celeuma epistemológica entre racionalistas e empiristas e o veredito da filosofia Bhagavata. A filosofia Bhagavata é a filosofia teísta, monoteísta dos Vedas, a porção mais elevada. Celeuma, briga, epistemologia é a questão da teoria do conhecimento. Quais são os meios válidos que nós temos para conhecer? Vamos lá investigar isso. Então, produção das ideias. Será que existem ideias inatas? Ou seja, será que já existe um conteúdo dentro da nossa mente antes da gente observar, experimentar, fazer as coisas no mundo? Será que já existe um conteúdo prévio de ideias, impressões e pensamentos em nossa mente? Ou só posso ter ideias e impressões das coisas e do mundo após experimentá-las? Então, para a gente realizar uma pesquisa, é sempre muito bom a gente começar com um problema, com uma indagação, com uma inquisição, com uma pergunta. Então eu coloquei essas 3 perguntas em relação ao conteúdo dos nossos pensamentos, da nossa mente. Vamos lá ver aonde a gente chega. Então, aqui estou pensando bastante nisso e espero que vocês também me ajudem a pensar, a refletir sobre essas questões. Vamos ver como se estrutura esse dilema no pensamento ocidental e como a tradição Vaishnava Gaudiya lida com esse ponto. Então, primeiramente, vamos a uma definição do que seja epistemologia. O conhecimento sempre foi uma das grandes preocupações a nível humano. A curiosidade intelectual que remete o homem a desejar compreender e definir o mundo e a si mesmo. Quem sou eu, de onde venho, para onde vou? O que eu posso conhecer? Essa questão bastante kantiana, né? Bastante moderna. A palavra epistemologia deriva-se do grego episteme, conhecimento, e logos, que no caso a gente traduziu como discurso. A epistemologia ou gnosiologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é tipicamente conhecida por filosofia, um dos principais ramos da filosofia, junto com a lógica, etc., ou teoria do conhecimento. Então aqui estão os nossos principais atores que dividiram a filosofia na modernidade. Então nós temos os racionalistas, por quê? Porque eles dão mais ênfase à razão, às inferências. Então
na corrente racionalista, nós temos representantes como o francês Descartes, o Baruch Spinoza, o Leibniz. Então eles vão seguir mais de perto o filósofo grego Platão. E o Platão ele tem uma filosofia muito mais transcendente, voltada por um além, para um extramundo, né? Fala do hiperurano. Ou seja, uma filosofia muito mais com uma abertura maior pro teísmo. Já à nossa direita, nós temos os empiristas, ou seja, que vêm da empiria, ou seja, eles dão muita importância aos sentidos, à ferramenta humana. E nós temos o John Locke, o Berkeley e principalmente o David Hume será um dos maiores expoentes dessa corrente. Então eles vão seguir mais de perto o Aristóteles. E o Aristóteles é um filósofo muito mais imanente, ou seja, o ser está aqui no mundo. Simplesmente no mundo você resolve toda a questão da existência e da verdade. Então vamos ver o que esses autores falam. Depois eu vou expor o que o pensamento Bhagavata, do Bhagavatam, da Bhagavad Gita, fala sobre o tema, né, como são produzidas as ideias. Depois a gente vai tecer algumas considerações, algumas possíveis conclusões. Me acompanhem, por favor. Empirismo versus racionalismo. O grande embate travado na modernidade remeter-se-á às escolas racionalista e empirista em torno do conhecimento, envolvendo a teoria das ideias inatas. Ou seja, será que o conhecimento se dá por meio único e exclusivo da captação dos sentidos até chegar à mente, como advogam os empiristas, ou nós já temos um conteúdo inato dentro de nossa mente, como afirmam os racionalistas? Vamos ver alguns expoentes de ambas as teorias no decorrer da história da filosofia ocidental. Platão e Aristóteles como colunas feitas patas de elefante. Então, Platão e Aristóteles, eles vão conseguir colocar algumas das principais questões, indagações que movem, que estruturam o pensamento filosófico no Ocidente. Por isso que um pensador contemporâneo, Whitehead, vai dizer que filosofia é Platão e Aristóteles. O resto é praticamente nota de rodapé. Então ele fala isso de forma jocosa, mas ele diz que da importância que tem Platão e Aristóteles para o fundamento e para a continuidade da filosofia até os dias de hoje. Então Platão nasceu em 428 a.C. e morreu em 347 a.C. Foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Juntamente com seu mentor, Sócrates, basicamente Platão e Xenofonte são os dois biógrafos, ou são os principais biógrafos da vida de Sócrates, né, que transmitem a vida e as ideias de Sócrates. E seu pupilo, ou seja, Aristóteles foi aluno de Platão na academia, ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Como pensador fundamental e nuclear para o desenvolvimento do pensamento ocidental, podemos apontar as raízes tanto do racionalismo, escola que seria desenvolvida na modernidade por filósofos como Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, etc., e do inatismo, ou seja, a questão das ideias inatas em Platão. Em Platão, devido à natureza eterna da alma e por esta participar eternamente deste conhecimento, a aprendizagem cai na plataforma da reminiscência, ou a lembrança de um saber inato que já está presente em seu cerne. De tais deduções platônicas surge uma das principais correntes filosóficas do Ocidente, denominado de inatismo. Então aqui nós temos uma citação
do Platão, do livro Fédon. Então, abre aspas. Logo, o que chamamos de instruir-se não consistiria em reaver um conhecimento que nos pertencia, uma espécie de resgatamento, né, de lembrança. E não teríamos razão de dar a isso o nome de recordar-se? Então o conhecimento está lá, ele é eterno. Platão só você vai estar rememorizando, recordando daquilo, né? O conhecimento e as ideias já estão inatas em nossa mente. Contido no sistema ôntico-metafísico de Platão, a teoria da alma, a psique, dá para dizer isso, né? A alma das ideias, a alma imortal está como sendo o verdadeiro eu. Ela é de realidade diametralmente oposta à do corpo. Então, abre aspas, aqui a citação do Platão no livro Leis, último livro de Platão. A alma é de todo diferente do corpo, e que na presente vida é exclusivamente a alma que nos define, não sendo o corpo senão uma imagem que acompanha cada um de nós. Então aqui deixa bem claro, né? A alma é todo diferente do corpo. Então o corpo é apenas uma imagem, um veículo, e a alma é o verdadeiro eu. Então isso, aqui nós temos um ponto de aderência, de contato muito grande com o pensamento védico já. Aceitando um número infindável de corpos, e esses entregues ao instrumento do tempo, na doutrina da transmigração da alma, metempsicose, que também é abordada nos Vedas, na Bhagavad Gita, etc., questão do Dehantara Praptir, pois é dentro de tal sistema que está inserido o modo que se opera o aprender em Platão. Então, abre citação novamente do Platão, aqui no Fédon, passo 76. Por conseguinte, torno a repetir de duas uma. Ou nascemos com o conhecimento das ideias, e este é um conhecimento que para todos nós dura a vida inteira, ou então, depois do nascimento, aqueles de quem dizemos que se instruem nada mais fazem do que recordar-se. E neste caso, a instrução seria uma reminiscência. Ou seja, o conhecimento já está lá ou nós nos lembramos. Das duas, uma, de acordo com Platão. Então aqui nós temos o Aristóteles, vamos ver o que o Aristóteles fala. 384 a 322 a.C., foi um filósofo grego, aluno de Platão. Seus escritos abrangem diversos assuntos como física, a metafísica, a poesia, o teatro, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, a zoologia. Por isso que ele está olhando, contemplando essa caixa de abelhas. Então, Aristóteles ele personifica o pesquisador moderno contemporâneo, né? A sistematização, a lógica, a divisão, a maneira de trabalhar o trato com o conhecimento e com a pesquisa, isso é bastante aristotélico, né? Bastante forte até hoje. Juntamente com Platão e Sócrates, Aristóteles é visto como uma das figuras mais importantes e um dos fundadores da filosofia ocidental. Seu ponto de vista sobre as ciências físicas influenciaram profundamente o cenário intelectual medieval. Lembre-se, né? Até o Alto Medievo, nós temos um modelo geocêntrico, ou seja, a Terra está no centro e todos os outros astros, todos os outros planetas giram em torno, inclusive o Sol. Então isso é bem marcante nesse livro Physique de Aristóteles. E esteve presente até mesmo o Renascimento, né? Vai ter depois com os astrônomos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton. Então essa teoria vai cair por terra. Então a Terra cai por terra e aí então entra o sistema heliocêntrico. Embora eventualmente tenha vindo a ser substituída pela física newtoniana. Ok. Para Aristóteles, o ponto neural de seu grande sistema é o seguinte: o mundo que a percepção sensorial fita para a compreensão do homem trata-se de uma realidade de coisas concretas e individuais. Então a matéria é um fato, não é uma ilusão, como para Platão. Para Platão, o conhecimento que importa, o
o que abarca a realidade para Platão é o conhecimento intelectivo, né? O conhecimento que está na razão, nas ideias. O conhecimento dos sentidos, o sensível é corruptível, é temporário, é ilusório para Platão. Aqui nós temos outro contato muito grande com o pensamento védico. Então, para Platão, quando você pensa num cavalo ou em uma cama, ela sempre permanece a mesma. Então, o pensamento pode ter a ideia da forma original, do eidos, que está no hiperurano, no mundo além das nuvens, né? O hiperurano, desenrolando-se por um seguir de ações e reações agindo umas sobre as outras. Ao contemplá-las, podemos absorver características e experiências similares a muitos indivíduos, ou seja, o conhecimento de Platão é muito mais dedutivo, ao passo que o conhecimento de Aristóteles é muito mais indutivo. Tais características são, para o autor grego, tão palpáveis, reais e objetivas quanto os próprios indivíduos, onde, ao contrário de Platão, irá desenvolver uma crença pressuposta no desencadeamento de tais atividades tomadas pelos sentidos, dando-as um status dentro das devidas proporções de infalíveis. Então aqui abre citação do Aristóteles em seu livro Metafísica, comprovando a sua devoção aos sentidos. E, por outro lado, entre as próprias sensações, a de um objeto estranho e a do objeto apropriado, ou a de um objeto afim e a do objeto próprio do sentido em apreço, não tem igual autoridade, mas no caso da cor, a vista prevalece sobre o paladar, e no caso de um sabor, este prevalece sobre aquela. Ora, cada um desses sentidos jamais nos diz que o mesmo objeto é simultaneamente assim e não assim. Ou seja, para ele, para Aristóteles, os sentidos são confiáveis. O branco sempre vai ser branco, o negro vai ser sempre negro, o gosto azedo sempre vai ser azedo. Mas ainda, nem sequer em diferentes ocasiões, um sentido se contradiz a respeito da qualidade, mas tão somente a respeito daquilo a que pertence a qualidade. Aqui está o passo da metafísica. Academia de Atenas, por Rafael Sanzio. Então eu vim trazer para vocês uma ilustração famosa que vai mostrar essas duas vertentes já, né? Essas duas vertentes paralelas, a platônica e a aristotélica. Então está aqui o famoso quadro renascentista, Rafael Sanzio. Então aqui nós temos muitos filósofos, personalidades históricas, e aqui no centro nós temos Aristóteles e Platão. Então a posição, o manejo das mãos de ambos os filósofos vai dizer muita coisa. Por isso eu trouxe um raio-x, né, um aumento na imagem, né? Então aqui à direita de vocês nós temos o Aristóteles, e qual que é a posição dele da mão direita? Ele está apontando para o chão, para baixo, para a terra, para o chão firme. Ou seja, para Aristóteles, o ser está aqui, ele é imanente, está na natureza. E o Platão, ele está apontando para onde? Está apontando para o céu, o hiperurano. Ou seja, o ser está além, ele é transcendente, está fora. Então aqui nós já temos uma das principais bases da estrutura do pensamento ocidental, né? A corrente transcendente e a corrente imanente, ou seja, a corrente racionalista, né, que dá vazão à razão, né, o pensamento consegue capturar o ser, consegue absorver o ser, e para o Aristóteles, né, a corrente empirista, ela explica que não, nada que tenha conteúdo em nosso intelecto não existe antes de ter passado pelos sentidos. Já por Platão, não. A razão consegue abarcar, né, a verdade absoluta, o bem em si. Deus. Consegue pensar em Deus. Agora, os nossos sentidos conseguem capturar, conseguem experimentar algum Deus? Algo eterno, infinito, algo dessa natureza? A liberdade? Não. Então, essas coisas ficam em suspensão. É melhor utilizar os sentidos na filosofia empirista nessa questão.
Então vamos começar, já que a gente viu a base, né, Platão e Aristóteles, vamos para alguns pensadores principais do racionalismo. Aqui à esquerda de vocês nós temos o francês René Descartes, no centro o Spinoza e aqui à direita o Leibniz. Vamos ver primeiramente o que o René Descartes diz. O filósofo físico e matemático francês René Descartes, juntamente com Isaac Newton, são de importância ímpar para a transição do paradigma medieval e a fundação do mundo moderno, do qual uma de suas grandes vedetes seria o iluminismo. Bertrand Russell irá considerar Descartes como o fundador da filosofia moderna e apontará resumidamente para seu alcance dessa maneira. Então, Bertrand Russell foi um filósofo contemporâneo e também um dos grandes historiadores da filosofia. Então aqui a gente está usando a citação dele como um historiador da filosofia. Então a citação: é o primeiro homem de elevada capacidade filosófica, o Descartes, cuja visão foi afetada de maneira profunda pela física e pela nova astronomia. Não aceita os alicerces lançados pelos seus antecessores. Lembre-se, ele quer destruir tudo, colocar tudo abaixo, o prédio, né? Já foi construído, procurando ao contrário construir um edifício filosófico completamente novo. Isso não havia acontecido desde Aristóteles, e é um sinal da nova confiança que o homem passou a sentir por si mesmo em consequência do progresso da ciência. Descartes, em sua obra Meditações Metafísicas de 1641, irá rejeitar totalmente o conhecimento proveniente dos sentidos, assim como Platão, e aceitará a hipótese da existência de um Deus enganador. Nesse caso aqui, seria o gênio maligno, né? Que seria um princípio didático que leva a Descartes a uma dúvida hiperbólica, categórica, mas essa dúvida é até chegar a um ponto. Então ele duvida de tudo. Eu estou parado aqui. Será que essas coisas existem? O computador, casa, parede, as pessoas? Se eu fechasse os olhos, essas coisas continuariam a existir? Não. Se eu fecho os olhos, nada delas existe. Mas uma coisa permanece, mesmo que eu duvide de tudo. O que é que está duvidando? O pensamento. Um processo mental. Então, a única coisa que fica ainda é essa característica do pensar, do cogitar, tentar entender. Então, é nesse cogito que o Descartes vai fundar a sua filosofia, o princípio do seu pensamento. Após duvidar de tudo, a primeira certeza que o pensador chega é a do cogito, que eu sou uma coisa que pensa. Sim, depois de duvidar de tudo, quem é que duvida? É o pensamento. Então o pensamento é real. E dessa primeira certeza iria retirar todas as outras certezas para fundar sua filosofia, totalmente calcada na razão, no pensamento, né? Mas de que maneira opera a razão? Afastada a hipótese de se fazerem conjecturas com base nos sentidos, que só poderiam conduzir-nos a um conhecimento provável e incerto, a verdade é que é improvável, desculpem, as operações da razão que conduzem à verdade e à certeza são apenas duas: a intuição e dedução. Após concluir que o eu é uma coisa que pensa, res cogita, e que toda a realidade sensível é uma coisa externa, res extensa, Descartes irá dividir todo o conteúdo de nosso espírito em três partes. Lembre-se aqui no caso, espírito é sinônimo de pensamento, né? De mente, especificamente da mente. Então ele divide em ideias adventícias provenientes dos sentidos, dos adventos do mundo, ideias factícias provenientes da imaginação. Por exemplo, eu posso imaginar um elefante cor-de-rosa, um cavalo alado, certo? E as ideias inatas, que é o ponto central, né, da nossa investigação.
Então, o que é que são essas ideias inatas? Elementos como a matemática, a geometria e Deus, que são puramente racionais, sempre gozaram de um status ininteligível, racional e às vezes supramundano, transcendental, especialmente em Pitágoras e Platão, no caso dos dois primeiros, e do terceiro em Aristóteles. Assim, será o triângulo uma ideia adventícia, ou seja, capturada pelos sentidos? Como explicar então a sua perfeição? Porque muitas coisas no mundo, quando as olhamos, vemos, elas são imperfeitas, né? Se você colocar, por exemplo, uma parede de ladrilhos, né, um mosaico, sempre uma outra pedra vai ter alguma imperfeição. Então, da onde vem essa perfeição do triângulo? Será que pode ser uma ideia factícia, alguma coisa que a minha mente inventou? Não. Como explicar nesse caso a sua universalidade? Por exemplo, eu posso pensar num cavalo alado, num elefante cor-de-rosa, mas o triângulo, pode ser pensado, ele pode ser produzido de maneira universal. O triângulo vai ser triângulo tanto aqui quanto na China quanto no Japão. E o cavalo alado? Então essa universalidade que possui o triângulo, ele derrota a possibilidade de ser uma ideia factícia, né? E a ideia de Deus? Como explicar que seres finitos e imperfeitos, como os homens são, possam ter a ideia de um ser finito e absolutamente perfeito? Será que a gente vê um ser perfeito, infinito, ilimitado por aí? Não. Mas como é que a gente pode pensar em Deus? Então Platão vai dizer que essa ideia, esse pensamento de Deus já está dentro. Já está impresso como marca registrada do Criador. Por isso a gente pode pensar nele. Então, as respostas de Descartes é a de que, para além das ideias adventícias e factícias, os homens possuem ideias inatas, ideias que, nascidas conosco, são como que a marca do Criador no ser criado à sua imagem e semelhança. De uma forma, quando um pintor pinta um quadro, ele vai e escreve o nome, ele autografa, né? Ele coloca a sua marca no quadro. Da mesma forma, o homem, quando é criado, na sua mente está a ideia de Deus impressa. Essas ideias inatas, claras e distintas, não são inventadas por nós, mas produzidas pelo entendimento sem recurso à experiência, produtos da razão. A grande questão é, e aqueles que são ateístas? Será que existe uma ideia inata de Deus para eles? Por que eles não teriam fé? Porque eles não teriam essa intuição ou convicção em Deus? Então elas subsistem no nosso ser em algum lugar profundo da nossa mente. E somos nós que temos liberdade de as pensar ou não. Representam as essências verdadeiras, imutáveis e eternas, motivo pelo qual servem de fundamento a todo o saber científico, como Descartes descreve. Então, abre citação do Descartes. Quando começo a descobri-las, não me parece aprender nada de novo, mas recordar o que já sabia. Isso tem semelhança com alguém? Sim, com Platão. Quero dizer, apercebo-me de coisas que estavam já no meu espírito, ainda que não tivesse pensado nelas. E o que é mais notável é que eu encontro em mim uma infinidade de ideias de certas coisas que não podem ser consideradas um puro nada. Ainda que não tenham talvez existência fora do meu pensamento, ou seja, na realidade externa, elas não são inventadas por mim. Embora tenha liberdade de as pensar ou não, elas têm uma natureza verdadeira e imutável. Então, esse foi o panorama, né, das ideias inatas do pensamento racionalista na modernidade. Agora vamos então ver o seu contraponto, que seria o empirismo inglês. As ideias como produtos da empiria dos sentidos. Então, aqui à esquerda de vocês nós temos o John Locke,
No centro, o Berkeley. E à nossa direita, o nosso querido David Hume. Então vamos começar pelo Locke. Quando fazemos alusão ao termo empirismo, nos remetemos à sua etimologia original, que vem da palavra grega empiria, a qual significa experiência. Essa citação é do dicionário Ferrater Mora, dicionário de filosofia, designando em particular uma doutrina filosófica gnoseológica segundo a qual o conhecimento certo se funda na experiência. Assim, a antítese do racionalismo é mais comumente uma filosofia da experiência, onde se enxuga o transcendente e se aproxima do elo entre o homem e o seu redor. Uma filosofia muito mais do chão, mais pragmática, né? O ser aí no mundo. O principal alvo de Locke serão a teoria das ideias inatas de Descartes. Em seu trabalho filosófico, O Ensaio sobre o Entendimento Humano, 1690, umas décadas depois do trabalho de Descartes, Locke irá tentar desvelar os limites do intelecto humano e refutar as teorias cartesianas. Então, abre citação. É opinião corrente que alguns homens, de que há no entendimento, como que impressos, certos princípios inatos, noções primitivas ou comuns, que a alma teria recebido ao ser criada e trazido com ela para este mundo. Para convencer os leitores sem preconceitos da falsidade desta posição, bastará mostrar, como espero fazer no seguinte segmento desse discurso, que os homens podem chegar a todos os seus conhecimentos pelo simples uso das faculdades naturais, ou seja, tudo que a gente conhece depende dos nossos sentidos. Locke irá tentar derrotar a existência das ideias inatas de forma genial, da seguinte maneira. De fato, esse fato tem um C no meio porque nós estamos usando a edição portuguesa da Calouste Gulbenkian. De fato, nem as crianças, nem os idiotas têm delas o menor conhecimento das ideias inatas. E tanto bastará para destruir o consenso universal exigido pelas verdades inatas. Então, se você vai perguntar para uma criança a circunferência, né, o diâmetro de um triângulo, talvez ela não responda para você. Efetivamente, afigura-se-me quase uma contradição dizer que há verdades impressas na alma que podem não ser conhecidas. E assim, se as crianças e idiotas têm alma ou espírito, como tais princípios nela impressos terão forçosamente de se aperceber deles e de conhecer e aceitar necessariamente a sua verdade. Ora, como tal não acontece, é evidente que não existem impressões desse gênero. Veja como ele dá um salto, pula, né? Ou seja, ele está dizendo que, por exemplo, a criança não vai conceber a ideia de Deus, de algo infinito, eterno, ilimitado. Agora a grande questão é, será que a criança já tem maturidade intelectual suficiente para poder abarcar, para poder refletir sobre essas questões, para ter essas intuições? Por exemplo, a flor, assim que ela nasce, ela já tem perfume, aroma e beleza? Não, só quando ela amadurece e desabrocha é que a flor demonstra toda a sua beleza. Agora, se uma flor que está acabando de nascer, acabando de surgir, eu falo que ela não é bela nem cheirosa, e por isso eu vou falar que a flor não tem nem cheiro nem beleza? Será que isso é boa lógica? Ora, como tal não acontece, é evidente que não existem impressões desse gênero, ou seja, a flor também não tem nem cheiro nem beleza. Em resumo, se não há noções naturalmente gravadas no espírito, como podem ser inatas? Mas se há, como podem ser desconhecidas? A fim de compreendermos a fundamentação central de suas teorias, as quais seriam as máximas a influenciar em grande parte a tradição do empirismo britânico, ou seja, o pioneiro, e a base da teoria do conhecimento de Locke, como é que o homem aprende as coisas? Vamos reproduzi-la na íntegra.
Suponhamos então que a mente seja, como se diz, um papel em branco. Essa é a máxima, né, do círculo empirista, tábula rasa, né, o papel em branco. Ou seja, todo homem é papel em branco. Ou seja, não tem nada dentro da mente. O conteúdo só vai existir a partir do momento que o homem entra em contato com os sentidos em relação aos seus objetos. Ele é um papel em branco, vazio de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como chega a recebê-las? De onde obtém esta prodigiosa abundância de ideias que ativa e ilimitada fantasia do homem nele pintou, como uma variedade infinita? De onde tira materiais da razão e do conhecimento? A isto respondo com uma só palavra: da experiência. Aí está o fundamento de todo o nosso conhecimento. Em última instância, daí deriva todo ele. São as observações que fazemos sobre os objetos exteriores e sensíveis, ou sobre as operações internas da nossa mente, de que nos apercebemos e sobre as quais nós próprios refletimos, que fornecem à nossa mente a matéria de todos os pensamentos. Então todo homem é universal, é igual de acordo com ele. É uma tábula rasa, é um papel em branco. Então, como explicar a questão de que você envia os homens, os meninos, as meninas para a escola e eles vão ser educados? E por que alguns, mesmo sendo educados, mesmo sendo treinados, adquirem aptidões, desenvolvem aptidões de forma diferente? Por exemplo, por que um garoto como o Mozart, com 12 anos de idade, já compunha sonetos, peças maravilhosas? Por que jogadores de futebol como Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, né, o Ronaldo 10, eles têm uma habilidade de futebol tão grande, ao passo que os outros vão na escolinha de futebol, provavelmente junto com eles, mas por que eles se desenvolveram tanto e outros não? Então, por que alguns se desenvolvem tanto e outros não? Já que somos tábula rasa. Se fôssemos tábula rasa, papel em branco, era só nós irmos à escola para sermos educados, né, para sermos treinados e desenvolveríamos as aptidões de forma igual. Por que isso não acontece? Por exemplo, quando o bebê nasce, nesse exato momento, por exemplo, se a mãe fizer o parto na água, numa piscina, numa banheira, no mar, o que acontece? A criança já sai nadando. Se ela é uma tábula rasa, tudo está em branco, ela tem que experimentar. Como que ela sai nadando se ela não experimentou antes o processo de nadar? Ou mesmo na natureza, por exemplo, as tartarugas marinhas, quando elas nascem, se bem que essa é uma outra questão, mas quando elas nascem, elas já conhecem o caminho para o mar. Elas não tiveram experiência de nada. E como que intuitivamente elas buscam o mar? Esse é um bom ponto para nós pensarmos. Então aqui está o nosso grande herói, David Hume. Posterior a Locke e a Berkeley, o escocês David Hume, já no século XVIII, comecinho dele, irá levar o empirismo até as suas últimas consequências, a um ceticismo radical. Ou seja, se o conhecimento tem como base a experiência, tudo que é real é experimentado. Deus eu posso experimentar com nossos sentidos? Então ele vai levar tudo a um ceticismo radical, né, a realidade. Porém, ele era um intelectual brilhante, tinha o desejo de criar um sistema semelhante ao de Newton, mas em vez deste ser aplicado às leis da física, seria este revelador da natureza humana. Dividindo todo o conteúdo da mente em impressões e ideias, Hume vai tentar explicar que o conhecimento só pode existir depois de ter passado pelos sentidos.
Então, os sentidos produzem as impressões, e essas impressões vão ser o sedimento, né, a matéria-prima com que se produzem as ideias. Sendo este todo o conhecimento possível abarcado pelo ser humano. Para dar a uma criança a ideia da cor escarlate ou alaranjada, do doce ou do amargo, apresento-lhe os objetos. O doce, o amargo, a cor vermelha, a cor azul, né? Por outras palavras, transmito-lhe estas impressões. Ou seja, o contato dos sentidos com objetos sentidos causa uma impressão. Dessas impressões vão se formar as ideias. Mas não chego ao absurdo de tentar produzir as impressões despertando as ideias. Certo? Falando, tentando imaginar. Ou seja, ele está fazendo uma crítica direto a Platão. É lógico que em relação à matéria, ao mundo fenomênico, ele está coberto de razão, o Hume. Mas a grande questão é, e por que eu vou ter a ideia de Deus? Se eu nunca vi Deus, por que a humanidade tem essa ideia tão impressa, tão forte, né, de um Criador, de uma fonte? O David Hume vai falar, por exemplo, né, que ele vai dar o exemplo do Sol. Então eu tenho a tendência a dizer, o Sol vai nascer amanhã. Mas eu já experimentei isso? Não. Essa declaração, o Sol vai nascer amanhã, todo mundo tem certeza, né? Todo mundo tem plena confiança que o Sol vai nascer amanhã. Mas ele fala que essa declaração, esse postulado, é meramente crença. Qual é a certeza, qual é a garantia que o Sol vai nascer amanhã? Nenhuma, né? Então o Hume vai falar, ele vai chegar ao ponto de dizer que se você não faz a experiência que o Sol vai nascer amanhã de manhã, se você não fizer a experiência, você não pode garantir nada. Então ele vai levar o conhecimento, a ciência a um nível empírico muito grande, né? Que é o nível que chegou, especialmente no século XIX, XX, muita parte ainda da ciência da academia é baseado nesse empirismo. Ao aparecerem, as nossas ideias não produzem as impressões correspondentes e nós não percebemos qualquer cor, nem temos qualquer sensação pensando simplesmente nelas. Por outro lado, constatamos que qualquer impressão, seja da mente ou do corpo, é sempre seguida de uma ideia que se assemelha, sendo diferente dela apenas nos graus de força e vivacidade. Então, em relação à matéria, ao fenômeno, o Hume tem um grande insight, isso vai despertar, né, o Immanuel Kant do seu sono dogmático. Mas em relação à coisa em si, ao ente, a substância que move a realidade, aí nessa questão da experiência em relação ao fenômeno fica um pouco falho, né? Fica uma lacuna. Anyway. Assim, Hume tenta descartar a existência das ideias inatas. A gente vai cuidar um pouco disso mais para frente. Assim, Hume tenta descartar a existência das ideias inatas, advogando que primeiramente conhecemos por meio dos sentidos, e somente radical, né, o ceticismo radical, é que tais informações chegam a compor os conteúdos da mente. Tá, então expomos, né, essas duas correntes, a empirista e a racionalista, uma com um viés transcendente e outra com um viés imanente, com uma possibilidade ao teísmo e outra com uma possibilidade ao materialismo, né? É a única coisa que sobra, né? A matéria é tudo, mesmo assim a morte consome, né? Tudo é temporário. Então vamos agora ver essas mesmas questões, a questão de como surgem as ideias no pensamento Bhagavata, no pensamento Gaudiya Vaishnava de Chaitanya Mahaprabhu. Bhagavad Dharma e ideias inatas. Enquanto a escola racionalista, o idealismo alemão, juntamente com filósofos como Platão, Leibniz e Wolff, além de grande parte da tradição medieval, estão preocupados com
com uma possibilidade de se conhecer a verdade absoluta, os adeptos do círculo empirista vão ter uma motivação muito mais pragmática e uma grande confiança nos sentidos. Ao passo que tanto Descartes quanto Platão vão advogar sobre a imperfeição dos sentidos, como os sentidos são falhos. Por exemplo, eu agora estou vendo, por quê? Porque tem luz. Mas se eu estiver num quarto escuro, se eu estiver numa caverna, a minha visão funciona? Veja como ela é limitada, né? Então, transcendendo os limites humanos, a empiria, né, que colhe o sentimento, a matéria-prima para a razão, poder efetuar os pensamentos, está o conhecimento perfeito de Shabda, né, o som transcendental, o som védico. O conhecimento transcendental das escrituras reveladas. A Paurusha é um conhecimento sobre-humano. Enquanto o conhecimento empírico ele é baseado nos sentidos, porém os sentidos são falhos, então como é que eu posso utilizá-los? É lógico que o conhecimento tem seu fundamento na experiência. Só que os nossos sentidos agora eles só conseguem experimentar a matéria. Terra, água, fogo, ar, éter. Os elementos materiais os nossos sentidos conseguem capturar. Então há necessidade de uma purificação, de um processo que purifique os nossos sentidos. Esse processo é conhecido como yoga. Então os rishis, os místicos, os santos, os transcendentalistas, eles aceitaram o caminho dessa purificação, desse controle dos sentidos e da mente, e com os sentidos e com a mente controlados, afastados, apartados da tentativa de se assenhorear, explorar a matéria, eles conseguem se aproximar da verdade. Então, longe do ego e próximo da verdade absoluta, eles conseguem descrever tete a tete, face a face, darshana, a verdade absoluta como ela é. Então essa é a característica do conhecimento revelado, né? Então o conhecimento revelado ele é sobre-humano, a Paurusheya, porque transpõe e supera os limites da experiência pratyaksha pramana e das capacidades mentais por meio de suas inferências lógicas anumana pramana. Então essas vertentes epistemológicas, a razão e os sentidos existem, eles são trabalhados na corrente hindu, mas a filosofia hindu ela aceita uma terceira vertente que é a da revelação escritural. Por quê? Porque são as vozes dos sábios que estão fazendo a experiência com a verdade absoluta. Eles purificaram a mente e os sentidos, então eles conseguem ver a verdade absoluta face a face. Ao passo que a maioria das pessoas está tentando explorar o mundo através dos seus sentidos. Está entregue à matéria densa. Então, essa matéria densa encobre, ilude, e o ser ele se esconde por detrás dessa matéria. Enquanto os empiristas estão patinando para entender as capacidades da mente, os smritis, aquilo que foi revelado, aquilo que foi lembrado pelos sábios, essa porção da literatura védica, por meio da conclusão dos sábios, estão focados no processo muito mais abrangente e sumamente importante de definir o que é o enredamento e a liberação ou libertação da entidade viva das garras da natureza material, o bem-estar último do indivíduo. Não é conhecer apenas o mundo, conhecer o mundo e sua fonte. Então, na Bhagavad Gita se explica: os tolos não conseguem compreender como a entidade viva, como o ser, pode abandonar seu corpo, nem conseguem entender que tipo de corpo ela usufruirá sobre o encanto dos modos da natureza material, sobre o controle da matéria, né? Mas aqueles cujos olhos estão treinados em conhecimento podem ver tudo isso. Então, o sábio ele entende como funciona o mecanismo material, o mundo. Os tolos, não, eles têm um conhecimento muito limitado da realidade.
O processo das ideias inatas é paralelamente descrito nos Vedas como as concepções impregnadas no corpo sutil da entidade viva, que são levadas a um outro corpo após o momento da morte. Deixa eu pegar então outro verso. Então, assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Então, veja como o conhecimento aqui é fundado na experiência também. Então, nossas experiências causam impressões na mente, conhecido como sanskaras. Exatamente como o aroma, né? Pode ser que lá na esquina tem uma padaria e essa padaria está assando pão. Então essa padaria, ela traz o aroma do pão. Eu entro em contato com o pão mesmo à distância. E isso é o que? Isso é sutil, isso é invisível. Ah, ali está fazendo pão, eu sei. Por quê? Porque o aroma sutilmente vem até aqui. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um corpo grosseiro e um corpo sutil, de acordo com a filosofia Bhagavata. O corpo grosseiro, denso, é feito de 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. E o corpo sutil, ela é feita de mente, inteligência e ego. Então é muito interessante que Descartes esteja usando a palavra espírito, que às vezes pode nos remeter à ideia de alma penada, fantasma ou algo assim, que também está correto, né, do ponto de vista védico. Por quê? Porque quando abandonamos o corpo grosseiro, quando existe o momento da morte, nós existimos, a alma existe no corpo sutil, que é feita de mente, inteligência e falso ego, ou ego materialista. Então, as nossas experiências, elas são carregadas de um corpo para outro através desse corpo sutil. Assim como o ar carrega o aroma do pão assado, e isso acontece de maneira invisível, da mesma forma, o nosso corpo sutil, ele carrega nossas impressões, as nossas experiências de uma vida para outra. É lógico que nós esquecemos nomes, locais, pessoas, mas as impressões continuam. Por isso que alguém se torna tão habilidoso em áreas como música, como luta marcial, esportes, etc. Porque ele já vem praticando isso de vidas e vidas e vidas. Ele vem trazendo essas impressões, esses sanskaras em seu corpo sutil. Por isso que alguém tem uma predileção, uma atração e uma natureza para ser bom, para ser piedoso, para se preocupar com os outros. E por isso que outras pessoas têm uma predileção, uma predisposição para serem cruéis, para serem egoístas e explorarem. Porque eles já vêm dessas atividades, dessas impressões de vidas e vidas e vidas. Então é lógico que o conhecimento se funda na experiência. Mas achar que a experiência só acontece em uma vida, ou seja, ignorando, desconhecendo a natureza do eu, da alma espiritual, a sua natureza eterna e como ela transita de corpos para corpos, isso transforma a teoria do conhecimento das ideias muito limitadas. Desculpem. Enquanto os empiristas conseguem validar as funções da mente, que é a de pensar, sentir e desejar, tais pensadores estão a anos-luz de vislumbrar a perspectiva védica de que a mente tem um papel importantíssimo. Qual é a função da mente? Alcançar samadhi, ou o processo, o método de, por meio das devidas técnicas, retirar a mente da plataforma material, do mundo de formas e nomes, e fixá-la em um único ponto. Patanjali faz interessantes observações sobre esse processo, o que podemos comparar com o que foi definido como ideias inatas pela tradição ocidental. Então, o que é Samadhi? Samadhi é um dos termos utilizados na Bhagavad Gita, mas também na filosofia da Yoga, do Yoga Sutra de Patanjali. Então, agora a nossa mente ela é dispersa, né? A nossa mente está cheia de desejos. É como se a nossa mente estivesse correndo para diferentes lugares.
eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero conquistar isso. E todos esses anseios, esses desejos, essas vontades, elas tornam a nossa mente multifocada ou descontrolada. Então há necessidade dessa mente ela se tornar fixa em um ponto apenas. E qual é esse ponto? É a verdade absoluta, a transcendência. Então quando a mente ela se fixa nessa transcendência, nessa verdade absoluta, em Deus, nós adquirimos as mesmas qualidades do divino. Ao passo que quando nossa mente ela divaga por desejos, aspirações, anseios, felicidades e conquistas no mundo material, a gente vai ter que adquirir um corpo, ou seja, a Prakriti, a energia material, controlada por Deus, por Krishna, ela vai formar um corpo correspondente a esses desejos, ou seja, a gente vai ter um corpo para satisfazer esses desejos. Então o desejo, a vontade, a intenção de explorar esse mundo, ela nos prende a esse mundo. Ou seja, a nossa verdadeira prisão não é o corpo. O corpo dura o quê? 70, 80 anos. Mas os desejos, a vontade, as nossas impressões, elas passam de um corpo para outro e assim por diante. Então o desejo é a nossa grande prisão sutil. É a grande prisão da alma nesse mundo material, na Prakriti. Patanjali e os Yoga Sutras. O grande sábio Patanjali viveu supostamente entre os anos 200 a.C. e 400 depois de Cristo, apontado como um descendente de Maharaj Shantanu. Quem quiser mais informação, só lê o Mahabharata. E provável encarnação de Anantashesha, que é uma forma da divindade. Patanjali descreve dentro de seus Yoga Sutras concisas instruções para uma metodologia prática para se conhecer a verdade suprema, no qual podemos ver de forma similar o conceito de ideias inatas dentro dessa sequência de aforismos. Então, aforismos ou sutras são postulados que, com o mínimo de palavras, têm o objetivo de expressar o máximo de conteúdo. Mais ou menos igual ao conhecimento acadêmico, né? O pensamento ocidental, né? Que com o mínimo de conteúdo é expresso no máximo de palavras. Teses, livros, calhamaços. E às vezes um conteúdo de palavras um pouco duvidoso. Bom, vamos ao Sutra. Com clareza e paz mental, sem reflexão, ou seja, foi suspenso a capacidade de estimular, agitar, especular da mente. O eu superior, o verdadeiro eu, né? Não o falso eu, o eu materialista, o ahankara, como é definido na literatura védica, a Jivatma, superior encontra a felicidade, ou seja, prazer, ananda, é uma qualidade da alma. Qual a diferença entre prazer, ananda e a felicidade material? Que a felicidade material ela é temporária, ela encontra picos e depois cai, é dual. Ao passo que ananda, a felicidade da alma, ela é contínua, ela é eterna, sempre existente. Neste estado, a sabedoria sustenta a verdade. Então não é mais uma questão de crença, de fé. O místico, o transcendentalista, o santo, ele faz uma experiência direta com a verdade absoluta, ou seja, o conhecimento brota da experiência. Só que não podemos experimentar a Deus com os nossos sentidos embotados materialmente. Nós estamos estimulando os sentidos, o corpo, para agir. E o eu está adormecido. Como a gente vai experimentar a Deus com os sentidos materiais? A gente precisa despertar os nossos sentidos espirituais. A consciência pura, a alma. Por ter um propósito especial, esta verdade tem um foco diferente da sabedoria das escrituras ou inferência lógica. Ou seja, é uma intuição, né? Uma impressão mental desta sabedoria obstrui outras impressões mentais. Então, a impressão, a experiência do místico, do religioso, o êxtase, ele consegue abafar, ele consegue aniquilar
eliminar as impressões materiais que estão contidas em nossa mente. Então, ao passo que nós temos apenas impressões materiais, isso vai nos prolongar, isso vai nos fornecer corpos materiais. Ao passo quanto nós mais temos experiências, impressões espirituais, religiosas, ou seja, o verdadeiro religioso, o êxtase devocional, mais a gente vai se desapegando desse mundo material e tendo cada vez mais confiança, mais gostos, mais sabor por experimentar a verdade absoluta ou Deus. Então, os comentários de Howard Resnick, doutor em sânscrito e estudos indianos pela Universidade de Harvard, são bastante eloquentes para podermos compreender o citado Sutra 50, esse último, e sua comparação com o conceito de ideias inatas. O termo técnico sanskara a gente pode traduzir aqui como impressões, é comum nos textos de yoga e significa uma impressão ou marca que fica na consciência. Como é isso? Por exemplo, todo mundo teve o primeiro namorado, teve a primeira namorada. Todos tivemos o primeiro beijo. Todos nós tivemos a nossa primeira relação, nossa experiência sexual. Então, essa experiência, isso marca. Sim, quem não se lembra do primeiro beijo, do primeiro namorado? Então, isso produz uma marca na nossa consciência. E isso é chamado de sanskara. Então, a gente transporta essas marcas, né? Muito das nossas ações no dia a dia, muitas vezes ações irrefletidas, ações turbulentas, coisas que a gente faz sem ter ideia por que está fazendo, ela é produzida por esses sanskaras. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, quando a gente entra no Google, no pesquisador, né, no rastreador do Google, aí eu quero encontrar o endereço de uma pizzaria. Aí eu coloco lá as letras P, I, Z, aí de repente sai a palavra pizzaria. Como é isso? Será que o Google tem poder de ler a mente? Não. O que acontece é que antes você já fez alguma pesquisa parecida. Então, isso fica gravado na memória do Google e o Google já lança na tela, né? Porque você já pesquisou isso antes. Da mesma forma, muitas das nossas ações, elas são um reflexo do conteúdo que está na nossa mente, das nossas experiências, os sanskaras ebulindo, vindo à tona, né? Por exemplo, às vezes eu falo, hoje eu vou sair à noite e vou fazer algo diferente. Toda noite eu saio e vou para o cinema e depois vou para aquela pizzaria. Não, hoje eu vou fazer algo diferente. Aí o que acontece? Eu saio e vou na pizzaria, vou no cinema e vou na pizzaria. Por quê? Porque já existe uma programação, e essa programação leva a uma sensação agradável. Então, essa programação, essa sensação agradável são os sanskaras, essas impressões contidas em nossa mente. Então, muitas dessas impressões, elas são responsáveis por nossas ações. É isso que Freud e o Schopenhauer vão contestar, né? Porque havia uma crença no começo do século XIX, né, de que o homem era um ser racional, iluminado, e a ciência e a razão ia resolver tudo. Mas esses pensadores constataram que muitas vezes nós temos atitudes totalmente irracionais. Da onde surgem essas atitudes irracionais? Aquela ação que a gente toma e, meu Deus, como eu fiz isso? Então essas ações, elas provêm dos sanskaras, dessas impressões que estão guardadas há vidas e vidas em nossa mente e nosso corpo sutil. Essas impressões criadas nesta e em outras vidas formam o nosso inconsciente, certo? Nosso inconsciente, nosso subconsciente, o que Jung e o que, de certa forma, Schopenhauer vai dizer, né? Que influencia a nossa personalidade e escolhas atuais. Patanjali aqui afirma que este elevado nível de consciência também causa impressões,
na nossa consciência. Aqui no caso são as impressões religiosas, né? O êxtase devocional, o contato, os primeiros contatos com a divindade. Mas de natureza positiva e útil, ou seja, esses sanskaras, essas impressões religiosas, essas marcas da experiência com o sagrado, ela nos possibilita que a gente vá se libertando paulatinamente dos apegos, do enredamento material. A filosofia do yoga explica que a cada instante estamos reconstruindo nossa consciência, adicionando novas impressões. Vejam que interessante, né? Como a consciência é algo poroso, né? Como é algo maleável, né? Como é algo em profunda mutação. E como é que nós podemos mudar, reconstruir, moldar a nossa consciência? Isso depende das nossas ações, das nossas escolhas. Então, para a gente mudar os sanskaras, há necessidade de a gente mudar as escolhas. E o que vai influenciar muito em nossas escolhas? A associação, as pessoas com que nós caminhamos. As impressões de natureza mundana, material, terão um efeito mundano em nossa consciência. Ou seja, alguém que teve uma infância muito difícil, alguém que foi muito cruel em vidas passadas, isso continua, né? Esse aroma, essas impressões continuam. Se forem impressões mundanas, de natureza, se forem impressões materiais, mas de natureza piedosa, poderemos nos elevar materialmente. Se forem de natureza impiedosa, seremos degradados. Além desses dois, porém, as impressões de natureza transcendental têm o efeito de empurrar de nossa consciência as impressões mundanas. Olha que negócio bacana, hein? O bem sempre vence o mal. Da mesma forma que ao enchermos um copo com água, o ar é expulso. Na medida em que enchemos nossa consciência com assuntos, sentimentos, desejos e experiência de natureza transcendental, religiosa, gradualmente nos livramos da consciência mundana material. Então vamos ao Srimad Bhagavatam, né, para a gente verificar isso e encerrar. Então, por fim, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, um grande filósofo e santo do século XVIII, século XVIII, aponta para o Bhagavata Purana como a fonte de referência suprema em questão de literatura védica. Isso está no texto Madhurya Kadambini do autor, que ele por si só serve como embasamento. Você cita o Bhagavata Purana, você não precisa citar mais nenhum outro texto. Em tal Purana, numa conversa entre o sábio Narada Muni e o rei Pratinabarri, é explicado o mesmo processo pelo qual se formam as ideias e as impressões na atual vida. Então vamos lá, esse é o verso 59 do capítulo 29 do canto 4 do Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana. Iti veda vedam vada shuyate tatra tatraha karmayat kriyate proktam parokshana prakasate. Os peritos conhecedores das conclusões védicas dizem como alguém desfruta ou sofre dos resultados de suas atividades passadas, ou seja, devido às suas escolhas. Mas na prática, observa-se que o corpo que realizou o trabalho no último nascimento já se perdeu. Assim, como é possível desfrutar ou sofrer as reações daquele trabalho num corpo diferente? Ou seja, como eu posso pagar uma dívida? Como eu posso ser punido? Como eu posso cumprir uma pena se eu não sei o que eu fiz? Então, a lei do karma, a lei de ação e reação, ela nos conduzem a outros corpos. Então, num corpo, a gente tem atividades piedosas e atividades ímpias. E, lógico, a gente fez essas ações e a gente vai ter que experimentar as reações, atividades boas ou ruins. Mas como eu posso pagar uma reação se eu esqueci tudo o que aconteceu em vida passada? Então, essa é uma questão muito interessante. Então, a gente vai acompanhar isso também, junto com a questão da formação das ideias. Então, Narada Muni, o grande sábio, santo, explica: Yenai varabhate karma, tenai va mutatat pumam bhuntehi
avyaya avyavadhanena lingena manasasvayam. O grande sábio Narada prosseguiu: a entidade viva, o ser, age num corpo grosseiro nesta vida. Ou seja, a gente tem um corpo físico feito de 5 elementos. Esse corpo é agir pelo corpo sutil. Ou seja, o corpo sutil, as ideias, os pensamentos, os desejos, é que movem o corpo grosseiro. E esse corpo sutil ele é composto de mente, inteligência e ego materialista. Depois que o corpo grosseiro se perde, o corpo sutil continua a existir para desfrutar ou sofrer. Assim não existe mudança. Ou seja, o que foi destruído, o que morreu foi o corpo. Mas a parte muito mais sensível, muito mais refinada, que é o corpo sutil, e o eu, a alma, continuam, claro. Então, o que mudou? Certo? Você fez atividade pecaminosa ou atividade adármica num corpo, mas essas atividades estão registradas no corpo sutil. O corpo sutil continua. Da mesma forma que de manhã eu saí para trabalhar e estava frio. Aí eu coloquei agasalho, cachecol, calça, etc. Aí eu venho, volto, vou descansar no final da tarde, né? Saí do trabalho. Aí eu tomo banho. Aí eu tirei a roupa. Só que aí para dormir eu vou colocar o pijama, short, camiseta. Ou seja, eu vesti outra roupa. Eu mudei? Não, eu continuo o mesmo. E é essa mesma pessoa que, apesar de mudar de roupas, é ela quem está em dívida, ou vai desfrutar ou vai sofrer. É ela que vai receber as reações kármicas. Então o que muda é o corpo. O corpo são apenas vestes. A parte importante do ser é o corpo sutil. O pensamento que move o mundo. O pensamento que move as nossas ações. Por exemplo, eu tenho o desejo de tomar um sorvete. Ah, que vontade de tomar um sorvete. Então, da onde surge esse desejo? Surge da mente. Por que esse desejo de tomar um sorvete surgiu? Porque anteriormente eu tive sânskaras, eu tenho sânskaras, eu tive impressões que o sorvete é agradável, é doce, é saboroso. Aí o que acontece? Ah, veio o desejo de tomar sorvete, veio esse sânskara, esse produto dessa experiência, esse resíduo. Aí, o que eu faço? Aí a inteligência, o intelecto, o Buda que trabalha. Eu tenho que ir até o meu armário, pegar minha carteira, ir até o bar e comprar o sorvete. Aí eu posso tomar o sorvete. Então a atitude grosseira é tomar o sorvete. Mas aonde começou essa ação? Começou no sutil, começou no desejo de tomar o sorvete. Assim é o mundo, assim são as nossas ações. O que move nossas ações é a parte sutil, a mente, pensamento, desejo e vontade, os sânskaras. A ação em si grosseira, ela é um ponto final de todo um processo mais importante que vem. Então a ação grosseira, ou a ação burda, o fazer, o pragmático, é a última instância de um processo de ação que já vinha acontecendo. É a conclusão, né? É a parte final. A borra, né? É o que sobra da ação, é a ação grosseira, o contato com os objetos do mundo grosseiro, denso. Vamos lá, outro verso. Shayanamiman utsrija shwasatam purusho yata karmatmani ahitam bhunte tadrishene tarenava. Enquanto sonha, a entidade viva abandona o próprio corpo vivo. Ou seja, num sonho, na plataforma onírica, a gente pode sonhar que é um rei, que é um grande herói, que é um artista, que está voando, que é isso, que é aquilo. Então, num corpo, na plataforma onírica, nesse nível de consciência, a gente pode adquirir vários outros corpos. Mas o eu, a alma, ela está além de todos esses corpos. Através das atividades de sua mente e de sua inteligência, ela atua em outro corpo, seja um deus, seja como um cão. Após abandonar este corpo grosseiro, a entidade viva entra, quer num corpo animal, quer num corpo de semideus, nesse planeta ou em outro planeta. Assim, ela goza dos resultados das ações de sua vida passada, ou seja, então aquelas que tiveram um envolvimento mental, que tiveram um desejo, tiveram atividades correspondentes, elas podem adquirir
determinado tipo de corpo. Por quê? Porque a consciência foi moldada daquela forma. Os sânskaras, as impressões, os desejos, os pensamentos foram moldados, e aí você vai receber um corpo para satisfazer aqueles desejos. O corpo que você vai receber, ele é moldado conforme a sua movimentação, o seu trabalho mental. Então, uma pessoa que teve uma frequência elevada de pensamentos vai receber um corpo elevado, né? Um corpo compatível com essa frequência de consciência. Já uma pessoa que é degradada, muito densa, muito egoísta, cruel, ela vai receber um corpo também na mesma frequência. E isso é recompensa ou punição. Isso é o que chamam, né, de recompensa ou punição. Vamos ao verso 62. Mamaite manasayaryad asavaham miti bruvan grihinyat tatpumam radham karmayena punarbhava. A entidade viva trabalha sob a influência do conceito corpóreo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou negro, eu sou branco. Esse é meu dever e por isso devo cumpri-lo. Eu sou um médico, o meu dever é trabalhar como médico. Eu sou empresário, eu tenho que agir como empresário. Eu sou um professor, eu tenho que agir como um professor. Essas impressões são todas mentais. Por quê? Porque quando o corpo é destruído, a atividade também é destruída, né? Então a mente vai passar por outras formas, né? Por outras frequências. Essas atividades são todas temporárias. Entretanto, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, a entidade viva tem a oportunidade de realizar todas as suas invenções mentais. Então, a entidade viva, a alma espiritual, ela é transcendente. Ela não tem nada a ver com esse mundo material, mas ela vem aqui nesse mundo material para brincar de teatro. No teatro, nós assumimos muitas máscaras, muitos personagens. Então, a alma vem aqui exatamente para isso. Então, de acordo com a frequência mental, de acordo com os sânskaras, nós recebemos determinada máscara ou determinado corpo pelo qual a gente possa realizar as nossas fantasias, o nosso desejo de explorar o mundo, de se ter satisfação no mundo, nossa tentativa pífia de ser feliz no mundo, o desejo nos leva a ter outro corpo. Por quê? Porque o corpo é o veículo para interagir com o mundo. Da mesma forma, se eu quiser ir para São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo, através da Fernão Dias, eu vou precisar de um carro. Então, o carro é o veículo que me leva lá. É o meio de transporte. Então, o corpo é como se fosse um carro, um meio de transporte. Ou então, outro exemplo é o do escafandro. Para eu sobreviver, né, para eu entrar em grandes profundidades no oceano, 100, 200 metros, eu não consigo, né, a pressão esmaga o meu corpo. Então eu vou precisar do quê? De um escafandro, preciso de uma roupa. Então, da mesma forma, para eu vir aqui na jurisdição material, eu preciso de um veículo, de um escafandro. Esse escafandro chama-se corpo material. Corpo de homem, corpo de mulher, corpo de animal, corpo de semideus, etc. Mas quando eu volto para o meu habitat natural, terra firme, eu preciso do escafandro? Não. Da mesma forma, quando a alma desiste de suas fantasias, da tentativa, da esperança de ser feliz nesse mundo, e resgata a sua relação eterna com Deus, ela volta para o mundo espiritual e aí ela assume sua forma eterna. Verso 63. Yatanu miyate chitam ubayair indriye hitai evam prag dehajan karma lakshate chittavrittibihi. Podemos entender a posição mental ou consciente de uma entidade viva através de duas classes de sentidos: os sentidos de adquirir conhecimento e os sentidos funcionais. Então, o que Kapila Deva explica no Bhagavatam, no Bhagavata Purana, é que quanto mais desenvolvidos são os sentidos, isso é sintoma de que mais a consciência é desenvolvida. Ou seja, aquela alma condicionada, né, pela natureza, ela foi piedosa, ela foi contributiva,
Ela pensou nos outros e por isso ela ganhou um corpo mais avançado. Por exemplo, animais quadrúpedes como cavalos, vacas, eles têm o quê? Olhos desenvolvidos, paladar, língua desenvolvida, audição desenvolvida. O que dizer do humano, então, né? O ser humano é o corpo propício a alcançar a libertação, a alcançar a moksha, a autorrealização. Já a mesma alma espiritual, ela está dentro, por exemplo, de um corpo de uma ameba. Mas será que os sentidos, a visão, a audição, o palato de uma ameba é desenvolvido? Ou de uma planta? A consciência está lá na planta, mas a consciência fica amofinada, ela fica restringida. Por quê? Porque os sentidos não são desenvolvidos. Então você entende que uma entidade viva, uma alma condicionada, ela foi piedosa ou foi ímpia de acordo com o corpo que ela está. E isso é proveniente das suas ações passadas. De modo semelhante, através da condição mental ou da consciência de uma pessoa, podemos entender sua posição na vida anterior. Ok? Verso 64 e 65, e encerramos. Às vezes experimentamos algo repentinamente, embora nunca tivéssemos experimentado no corpo atual pela visão ou audição. Ou seja, isso já aconteceu com vocês? É o que é correntemente chamado de déjà vu. Puxa vida, eu tenho a impressão que eu já conheço essa pessoa. Tenho a impressão que eu já conheço esse lugar, eu já estive nesse lugar. Mas eu nunca fiz isso. Por que eu tenho essa impressão? Então, muito provavelmente, você teve alguma relação ou você esteve nesse lugar ou com determinadas pessoas ou com determinado objeto. Outras vezes, essas coisas aparecem-nos de repente em sonhos. Então, quando sonhamos, às vezes vemos pessoas que já não estão mais entre nós, às vezes estamos em lugares que nunca fomos antes, às vezes voamos, temos a sensação de voo. Então, tudo isso é devido a experiências de vidas passadas. Então, a nossa consciência, ela é feita de camadas sobrepostas. É cheia de sedimentos, cheia de resíduos. Sim, a gente vai tendo experiências pelas vidas e vidas. Então, essas experiências vão formando um nicho, vão formando um grande aterro. Esse grande aterro de camadas e camadas e camadas de experiências, de camadas e camadas de sânskaras e impressões, é conhecido como inconsciente ou subconsciente, né, na psicologia ocidental. Portanto, meu querido rei, a entidade viva, que tem uma cobertura mental sutil, desenvolve toda espécie de pensamentos e imagens devido a seu corpo anterior. Ou seja, assim como a palavra que aparece no Google, no buscador do Google, ela só aparece porque você fez pesquisas antes, da mesma forma, os nossos pensamentos, impressões, desejos, vontades, elas são um reflexo, elas são uma ebulição das nossas experiências passadas. Podes ter certeza disso. Não há possibilidade de inventar qualquer coisa mentalmente sem que isso tenha sido percebido no corpo anterior. Ok, vamos então para as nossas considerações finais. Pode-se concluir que a mudança de um corpo para outro é como a mudança de roupa de uma pessoa no final do dia. A roupa externa muda, mas a pessoa é a mesma. Nossas impressões, desejos e vontades atuais, assim como o nosso atual corpo, são uma continuação de nossas atividades em existência pretérita. De acordo com a visão Bhagavata, os empiristas estão corretos ao propor que as ideias e o conhecimento começam na experiência. Mas é limitado, né? Mas por não conceberem a eternidade da alma e a mudança dos corpos, os resíduos de tais experiências se acumulam no corpo sutil, o que pode ser chamado de inconsciente ou subconsciente, assim como expressou Schopenhauer e Jung. E tal conteúdo aflora em determinados momentos sem o controle do sujeito e se alojam também como conteúdo de ideias inatas ou sob a forma de reminiscência. Então, ambos, tanto empiristas quanto racionalistas, estão corretos. Só que eles estão vendo de maneira fragmentada. A filosofia do Bhagavatam, o conhecimento dos rishis, dos místicos, no Bhagavatam, vem trazer o panorama completo, face a face da verdade absoluta. Então,
as nossas ideias, as nossas impressões, os conteúdos de nossa mente, eles são formados na experiência, no contato dos sentidos com os objetos sentidos. Só que essa experiência, ela vem de vidas e vidas e vidas. Então, tanto as ideias são inatas, ou seja, elas já estão lá como sedimento, como um arcabouço, quanto os empiristas estão corretos, que é o conteúdo das ideias vem da experiência. O Kant vai tentar fazer uma aproximação entre ambas as correntes, né? Só que o Kant vai falar o quê? Que a gente só pode analisar o fenômeno, a coisa em si, a gente não pode experimentar. Exatamente porque falta um conteúdo, falta um sistema profundo, ou seja, de experiências profundas dos sábios que vem falar sobre a alma, sobre Deus. Por isso Kant também não consegue falar sobre a coisa em si. Por quê? Porque no fenômeno, no mundo sensível, você não consegue ver. Mas vidas e vidas, a alma já tem experiências sutis e grosseiras, e isso vão acompanhando ela. Tá bom? Eu vou terminar por aqui. Então, muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia. Aqueles que gostaram do conteúdo, bom, aqui antes, a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que é o fundador do movimento Hare Krishna em todo o mundo, que é o tradutor e comentador de obras como o Bhagavad Gita, como o Bhagavad Purana, Upanishads e outros Smrits. Então, aqueles que gostaram do conteúdo, que tenham ajudado a clarear um pouco mais as ideias, se inscrevam no canal, deixem um like, e Hare Krishna e tchau!